Hoje eu quero falar sobre rejeição. Eu queria que você desse aí um joinha, fizesse um comentário, dizendo se esse é um problema que você percebe na sua vida e que você precisa de tratamento, de cura em relação a essa questão. E para que seja um tempo de crescimento, nós precisamos tratar das nossas feridas emocionais, porque essas feridas, elas impedem a gente de ser a pessoa que a gente pode ser, a pessoa que a gente veio no mundo para ser. Essas feridas emocionais atrapalham a gente nos relacionamentos, atrapalham a gente no trabalho, na vida de maneira geral, inclusive no nosso relacionamento com Deus. Então, se a gente tratar tudo isso, a gente se liberta, a gente vai se libertando cada dia mais e vai se tornando a pessoa que a gente nasceu com potencial de ser. E que essas feridas emocionais muitas vezes estão impedindo a gente de realizar o que a gente veio para realizar. Essa série que eu vou fazer sobre rejeição, nós vamos identificar a rejeição, vamos perceber se esse é um problema que nos afeta mais profundamente. Nós vamos falar a respeito da origem, cada capítulo, né? Cada dia a gente vai falar um pouco de cada coisa. Nós vamos falar da origem da rejeição, como é que essa história nasceu, como que a gente, como que essas experiências aconteceram, o que é uma rejeição real, o que é uma rejeição imaginária, o que foi interpretação e o que foi uma coisa vivencial mesmo para nós, que defesas a gente levanta, porque a gente é uma pessoa, porque nós sofremos a rejeição, como que isso atrapalha os nossos relacionamentos, como isso interfere na nossa vida, como a gente vai tratar disso, de que maneira a gente pode superar essa rejeição. E, por fim, nós vamos falar sobre como prevenir isso na vida de outras pessoas, ou seja, na vida de nossos filhos, de nossos netos, de nossos alunos, o que a gente pode fazer para evitar que outras pessoas, que nossos filhos sofram aquilo que a gente sofreu. Então, quando a gente fala de rejeição, a gente está falando sobre desprezo, a gente está falando sobre ignorar alguém, se sentir desprezado, se sentir ignorado, se sentir não validado, não aceito, não amado. A rejeição envolve esses sentimentos, o sentimento de você realmente não ser uma pessoa reconhecida. E a rejeição é uma ferida emocional muito profunda, talvez seja a ferida emocional mais profunda que a gente pode sentir. E ela desestabiliza a gente. A rejeição, ela mexe com todas as áreas da nossa vida. Ela mexe com a nossa forma de agir, ela envolve as escolhas que a gente faz na vida, a forma com que a gente se relaciona com as pessoas, a forma com que a gente se relaciona com as circunstâncias, como que a gente responde às situações da vida, como a gente responde aos relacionamentos, tudo isso a rejeição mexe. Porque ela faz com que a gente tenha uma visão de quem a gente é, do valor que a gente tem. Se nos sentimos rejeitados ou não, isso interfere na imagem que a gente tem da gente mesmo, na forma com que a gente se vê. E a forma com que a gente se vê influencia na forma com que a gente vê o mundo, com que a gente vê as pessoas. A visão que eu tenho de mim mesma vai influenciar na visão que eu tenho da vida e das pessoas. Se eu me sinto uma pessoa desvalorizada, isso vai me fazer ver a vida e ver o mundo de uma determinada maneira. Se eu me sinto uma pessoa valorizada, isso muda a minha visão em relação ao mundo e em relação às pessoas. Então, falar sobre esse sentimento de rejeição é falar sobre como eu me relaciono comigo, como você se relaciona com você mesmo, com as pessoas, com Deus e com a vida. É um sentimento que todos nós, de alguma forma, sentimos. Não tem como a gente evitar. De alguma maneira, cada um de nós, no momento da vida, se sentiu rejeitado. Para algumas pessoas, a rejeição ela foi vivida de uma maneira tão profunda e ela abala tão profundamente a vida de uma pessoa. Eu conheci pessoas, nesses mais de 30 anos de profissão, a maior parte das pessoas que eu tratei tinha um problema de rejeição. No fundo da problemática toda de cada um, a rejeição sempre estava presente. E tem pessoas, gente, que passaram por situações
de rejeição de uma maneira tão marcante que eu ficava pensando como que aquelas pessoas conseguiram sobreviver emocionalmente, como que elas conseguiram superar. Pessoas que sofreram rejeição de pai, de mãe, de irmãos, de pessoas à sua volta, isso tudo ao mesmo tempo. Pessoas que não foram amadas por ninguém. Faz parte da nossa necessidade básica de criança a gente ser aceito, a gente ser amado, a gente ser querido, a gente pertencer. E tem pessoas que não conseguem ter essa base, que não tiveram essa estrutura de ninguém. Então, é muito difícil imaginar como alguém suporta viver isso. E eu conheci pessoas que, com certeza, foram muito marcadas por isso. Pessoas que sofrem muito, mas elas sobreviveram a uma dor que é só Jesus mesmo na vida. Então, tem pessoas que passam por situações que, se a gente não vê Deus nessa situação, a gente não entende como essas pessoas sobreviveram, porque é algo que machuca profundamente. Ela faz parte da estrutura da sua base emocional, daquilo que vai sustentar você emocionalmente para lidar com a vida. Então, são pessoas que não tiveram ninguém para cuidar delas. Elas tiveram que cuidar de si mesmas. Então, isso foi algo bastante marcante. E esse é um sentimento, gente, que deixa marcas profundas e que muitas vezes é muito difícil de ser superado. Por isso que eu quero falar com você sobre isso de uma maneira mais extensa, de uma maneira mais profunda, para ajudar você a identificar isso e entender como é que você pode se livrar desse sentimento, né? Superar, encontrar força dentro de você para superar essas questões. A rejeição, ela faz parte da vida diária da gente. Hoje, a gente vive uma série de situações que você sofre de rejeição. Por exemplo, suas ideias podem não ser aceitas. Você coloca uma mensagem no Facebook, numa rede social, e você, de repente, é criticado, você é rejeitado por aquilo. Pessoas podem não gostar de você, e isso é uma coisa que a gente tem que vivenciar, a gente tem que superar, porque a gente vive com isso o tempo inteiro. Nem todo mundo gosta da gente. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode fazer obra social, você pode ser uma pessoa que ajuda todo mundo, mas tem sempre alguém que vai rejeitar você, tem sempre alguém que não vai gostar de você. Eu contei uma vez aqui uma história de que eu tenho vários vídeos no YouTube. Graças a Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus, não é por mim, não é mérito meu, eu sei que é mérito de Deus. Os vídeos, graças a Deus, abençoam muitas pessoas. E tem um vídeo que foi muito especial, assim, abençoou muita gente. Foi um vídeo onde muitas pessoas deixaram muitas mensagens do quanto foi edificante. Mas teve uma pessoa que colocou o dedinho para baixo, o dislike lá. Muitas pessoas colocaram o like, uma pessoa colocou o dislike. Aí várias pessoas colocaram uma mensagem assim: quem foi o incircunciso que colocou esse dislike? E eu achei engraçado. Mas não importa, por mais que alguma coisa possa abençoar, tem sempre alguém que não vai gostar. Tem sempre alguém que não vai aceitar você. Então, às vezes você ama muito alguém e você não é amado na mesma proporção que você ama. Você considera muito uma pessoa que de repente não considera você. Então, a gente vive em volta de situações onde a gente vive a rejeição. Agora, a gente não pensa o seguinte, que muitas vezes nós somos a pessoa que rejeita. Você tem pessoas que não gostam de você, mas você também não gosta de todo mundo. A gente tem pessoas que não aceitam a ideia da gente, mas a gente também não aceita a ideia de todo mundo. Você também rejeita a ideia de outras pessoas. Você também rejeita pessoas. Você também não gosta de todo mundo. Então, o que eu quero dizer é que a rejeição, ela faz parte da vida da gente. Agora, o quanto essa rejeição que a gente vive hoje, o quanto isso nos fere, isso é algo importante que a gente precisa pensar. Por que que algumas pessoas sofrem mais do que outras nessas situações cotidianas que a gente vive? Porque para algumas pessoas uma palavra pode machucar muito profundamente.
Às vezes, um olhar de desprezo de alguém pode ferir profundamente. Às vezes, o silêncio de uma pessoa pode magoar você profundamente. E isso muitas vezes acontece com as pessoas que estão muito próximas de você, que conhecem seu ponto fraco, conhecem a sua fraqueza, sabe como vai desestabilizar você. Aí toca lá naquela ferida, não é mesmo? Então, por que para algumas pessoas essas situações de rejeição desestabilizam completamente e outras conseguem lidar com isso de uma forma um pouco mais suave, já não se importam tanto? Qual é a diferença? A diferença não está na situação atual. A diferença está na ferida que já existe dentro de você. Então, às vezes, uma palavra pode te machucar muito profundamente, o olhar de uma pessoa, o deboche de alguém, a ausência de alguém, o silêncio de alguém, ele pode machucar mais uma pessoa do que outra por causa de feridas que já existiam anteriormente dentro dessa pessoa. Então, a gente já traz a rejeição de outros tempos, que depois a gente vai falar sobre a origem da rejeição. Mas o fato de algumas situações ferirem a gente com mais profundidade, com mais dor, é porque essa área da nossa vida já estava machucada, ela já estava ferida. É só você imaginar o seguinte: se eu der um tapinha no seu braço, ou qualquer pessoa der um tapinha na sua mão, não vai doer nada. Mas se a sua mão estiver queimada, basta alguém tocar, basta alguém soprar que ela vai arder, ela vai queimar mais ainda, ela vai doer. Então, aquela área, ela já estava ferida. E aí, aquela dor que você sentiu por uma palavra de alguém, por um gesto de alguém, por um desprezo de alguém, essa situação, ela só foi dolorosa desse jeito porque a rejeição já fazia parte da sua vida. Você já sentia isso. Isso já era uma situação de antes. E aí você fica muito mais arrasado que outras. Pessoas que sofrem de rejeição, por exemplo, imagina aquela pessoa que vê uma foto das amigas num chá, num restaurante, numa festa, e você não está naquela foto. Para algumas, passa batido, bom, não quis me chamar, ou não pôde me chamar, ou não lembrou, ou... enfim, cada um teve o seu motivo. Mas para uma pessoa que sofre de rejeição, aquilo ali tem um significado profundo. Aí aquela pessoa fica amargurada, ela não dorme à noite porque ela não está naquele momento ali daquelas amigas. Então ela começa a imaginar: por que que não gosta de mim? Por que que não queria que eu tivesse junto? E aí aquilo cresce dentro da pessoa e toma um volume absurdo. As pessoas que já sofrem de rejeição, quando ela ouve uma palavra que fere de um filho, do marido, da esposa, de um amigo próximo, essa palavra machuca mais profundamente, essa pessoa perde o sono. Quando ela desfaz um relacionamento, quando um relacionamento deu errado por algum motivo e ela se sente rejeitada, o mundo caiu. Se ela já é uma pessoa que sofre de rejeição, o término de um namoro, o término de um relacionamento é vivenciado de uma maneira que deprime. Muitas pessoas que já sofrem de rejeição, elas caem em depressão quando elas se sentem rejeitadas por um namorado ou um casamento que não deu certo. Isso, para aquela pessoa que já sente a rejeição, faz ela se sentir insignificante. Ela já tinha uma crença dentro dela de que ela não tinha valor. Ela já tinha uma crença de que ela não era digna de ser amada. Então, aquilo reforça o sentimento que ela tem de ser insignificante, de não ter valor. Se uma pessoa já se sente rejeitada, basta ela estar numa conversa e ela falar alguma coisa e alguém não ouvir. Às vezes não ouviu porque ela falou baixo, às vezes não ouviu porque estava um monte de gente conversando, mas ela não leva isso em consideração. Se ela já é uma pessoa que se sente rejeitada, o fato dela não ser ouvida naquele momento faz ela pensar milhares de coisas. Faz ela pensar que ela não é importante, que ela não é digna, que ninguém se importa com aquilo que ela tem para dizer. Então, tudo enche demais, tudo infla dentro de uma pessoa que já sofre de rejeição. Ela fica buscando as pistas
ela fica buscando o olhar da pessoa, o tom da voz, a maneira que se comporta, a linguagem corporal do outro em relação a ela. Ela busca pistas para confirmar o sentimento de rejeição que ela já traz dentro dela. A gente precisa identificar isso dentro de nós. Por que a gente precisa identificar? Porque não dá para a gente curar uma coisa que a gente não sabe que existe. Você não pode, não vai conseguir buscar a cura de uma doença, de um mal, de um sofrimento que você não tem consciência de que ele é real, que você não tem consciência de que ele existe. Então, a gente precisa reconhecer para a gente entender que precisa se tratar. Não dá para jogar o lixo debaixo do tapete e achar que a casa está limpa. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente precisa ter consciência das coisas. E muitas vezes, essa questão da rejeição não é uma coisa consciente em nós. Nem todo mundo que sofre rejeição percebe que ela está sofrendo isso. Tem gente que acha que a culpa é do outro. Ela não percebe que ela é uma pessoa que tem uma ferida. Aí ela coloca toda a responsabilidade na forma que a outra pessoa lida com ela. Olha só como fulano faz comigo. Olha só como fulano me rejeita. Olha só como o outro fala comigo. Olha só como não me dá atenção suficiente. Então está sempre imaginando que é a outra pessoa que está causando tudo aquilo. E ela não percebe que a fragilidade está dentro dela. Por isso é difícil uma pessoa se curar se ela não tiver consciência que o problema está com ela. Se ela ficar o tempo todo imaginando que a culpa é de alguém que está fazendo alguma coisa com ela. Ninguém faz a gente sofrer se a gente não permitir. Então, se alguém está te fazendo sofrer demais, porque está fazendo você se sentir rejeitada hoje, pode procurar olhar para dentro de você. Esse sentimento já existe há muito tempo. E aí, quando você não tem consciência disso, quando você não percebe que esse é um problema seu, você fica justificando. Aí tem pessoas que se sentem rejeitadas, têm medo da rejeição de novo, aí ela se isola, ela se afasta e ela convence ela mesma que aquele é o jeito dela. E ela diz: não, eu sou uma pessoa de poucos amigos, eu sou uma pessoa que não gosto de estar no meio de muita gente. Tudo bem que existem temperamentos diferentes. Tudo bem que tem pessoas que gostam muito mais de estar no meio de um monte de gente e tem outras pessoas que preferem estar mais isolada, preferem estar sozinha, mas a gente precisa pensar se isso é uma questão de temperamento mesmo ou se você faz isso porque você tem medo de se relacionar com as pessoas, porque você já acha que você vai ser rejeitado por alguém. Então, as pessoas, quando não percebem que sofrem de rejeição, elas encontram justificativas para a atitude delas. E elas pensam que a coisa é assim mesmo. Elas evitam relacionamentos e acham que esse é o jeito dela, de preferir ficar só, de preferir trabalhar sozinha, de preferir não ter um relacionamento. Mas, na verdade, é uma justificativa. Tem pessoas que não se expõem, não colocam o que pensam por medo de ser rejeitada. E aí ela diz: não, eu prefiro não colocar minhas ideias, eu prefiro não expor aquilo que eu penso, eu prefiro guardar para mim aquilo que eu penso. Não, não é uma preferência muitas vezes. A questão é que você tem medo de falar e as suas ideias não serem aceitas e você vai sofrer muito com isso. Então, para evitar o sofrimento, você se recolhe, você se afasta. Você não quer passar por uma situação que você antecipadamente já imagina que você vai sofrer aquele tipo de rejeição. Aí você engana você mesmo justificando. Ou então você justifica que são as outras pessoas que fazem isso, são as outras pessoas que não são legais, são as outras pessoas que não te entendem, são as outras pessoas que não te amam. Para que a gente possa ser curada, a gente precisa entender e identificar isso. Quem sofreu uma rejeição acha que não é digno de ser amado. Quem sofreu muita rejeição durante a vida não se vê como uma pessoa capaz de ser amada. E aí ela já vai esperar a rejeição de alguém. Ela já vai imaginar que qualquer relacionamento que ela tiver é aquilo que ela vai receber. Aí ela fica um pé atrás. Ela está num relacionamento, mas ela tem um pé lá dentro e outro pé lá fora, já esperando o momento que ela vai ser rejeitada. Ela já fica num relacionamento, mas ela fica
buscando pistas da rejeição, esperando a hora que aquilo vai acontecer. É aquela pessoa que está o tempo todo desconfiada. Ela está se relacionando, mas ela está o tempo todo desconfiada. Ela não acredita que ela não vai ser traída, ela não acredita que ela não vai ser deixada. São as pessoas que não se acham bonitas, não se acham interessantes, não se acham competentes, são pessoas que têm vergonha de si mesmas, e aí elas acabam se escondendo. Não se sente pertencente em alguma situação. Tudo isso abala nossos relacionamentos. Tudo isso nos faz viver aquém da nossa capacidade. Tudo isso faz a gente deixar de viver coisas que Deus tem para a gente viver. Tudo por causa desse sentimento. E a gente vai falar depois de onde eles vieram, como que isso foi construído dentro de nós, como que nós interpretamos as coisas dessa forma e como que a gente vai poder se livrar disso. O importante é entender que Deus nos ama. O amor de Deus é grande sobre nossas vidas, mas muitas vezes a gente nem consegue acreditar no amor de Deus por causa do sentimento de rejeição. Porque se você foi rejeitado pelas pessoas que você viu, que você esperou que te amasse, aquelas pessoas que deveriam ser a base para você como pai e mãe, se você foi rejeitado por essas pessoas, você tem dificuldade de acreditar que Deus não rejeita você. Você tem dificuldade de acreditar que Deus ama você. Esse é um assunto importante, porque ele envolve todas as áreas e todos os relacionamentos da nossa vida. Eu espero que você tenha entendido a importância que tem da gente estudar sobre isso, entender sobre isso, identificar essas coisas, porque eu acredito que esse assunto é um assunto que ele encaixa na vida de qualquer pessoa, uns mais do que os outros, mas todos nós precisamos entender um pouco melhor sobre isso e nos curar, para que a gente possa ser a pessoa que a gente nasceu para ser.